Bugadas e também bichados para a primeira ronda dos playoffs de 2025. Várias surpresas, em especial na Conferência Alves Barrota, uma delas bem grande. Mas para começar, vamos ver as equipas que estavam em bye week, o Packers e o Pompeu, ver o que é que fariam se tivessem entrado em ação, apesar de, principalmente o Chambel, ter deixado vários lugares vagos, até porque tinha alguns jogadores em bye. Mas vamos na mesma ver que pontuação mais ou menos é que eles teriam se tivessem entrado em ação esta semana. E começando pelo Chambel, o campeão da fase regular, que terminou aqui com 191 pontos, mas não tinha o McCaffrey ativo, nem um segundo defesa, porque o Trevor Murray também estava em bye. Por isso, o que é que ele podia fazer aqui? Podia meter no lugar do McCaffrey, podia meter o Irving, o Bucky Irving, que eram mais 25 pontos, portanto já chegava aqui aos 216. E além disso, o Higgins estava mais 8 décimas que o Olave, mas o Olave é a escolha mais óbvia. No lugar do Merrick não tinha aqui ninguém, teria que ir aos waivers ou à free agency. Portanto, destes 216, vamos assumir aqui mais 6 pontos, 6 8 pontos, 223, 224 pontos. E defesa também meteu a do Seahawks, estava a do Seahawks, um pouco por defeito, acho eu, ahm, por escolha da semana anterior. Por isso ele teria feito à volta de entre 220 a 230 pontos, sem o McCaffrey. Seria a pontuação mais ou menos normal do Chambel, caso tivesse entrado em ação. Aqui com os jogadores que estiveram ativos, Caleb Williams a fazer mais, não menos 6 pontos que o Jordan Love. Diggs também estava em bye, tal como o Tia Johnson. O T. Johnson que fez 0 pontos, isto não jogou, certo? Ou jogou? Jogou. Não teve foi targets na derrota contra o Saints. Jaden Icke já falámos, não havia aqui grandes opções dos que jogaram. Kyle Pitts aqui com. Foi a segunda semana, acho eu. Segunda semana do Kyle Pitts a bom nível. 90 jardas, 6 recepções, nada mal. Devin Neal, com o Camara ainda lesionado. Devin Neal a meter 70 jardas e um touchdown, também bem bom. E de resto, não há aqui muito mais. Tem aqui os dois touchdowns que tem do Caleb Williams, de rushing tem touchdown do Neal, de receiving não tem qualquer touchdown esta semana, portanto o Pickens também não teve, só teve aqui 37 jardas, mais 30 do Olave, mais o Judkins também teve mais jardas em recepção do que em rush. É. Hum, o Love, lá está, ganhava aqui os 6 pontos, mais 55 jardas do Irving e com o touchdown em recepção. A defesa do Seahawks também teve bastante bem contra a Atlanta, um touchdown, duas picks, um fumble, um sack, um bloco de field goal. Não, foi boa prestação aqui do Seahawks, 29 pontos que vão ao ar por ser a bye week do Chambel. Vamos então agora a seguir ao Pompeu. O Pompeu que faz 243 pontos, ponto 35 com os que tinha. Joan Jennings e o Hunter Henry estavam em bye. Dos ativos, o Dak Prescott faz mais que o Joe Burrow. O Burrow tem as duas picks que não ajuda nada, enquanto que o Prescott, apesar de ter menos touchdowns, uh, passa as 300 jardas. E tem algumas poucas jardas, mas são algumas em corrida que também dá aqui um impulso. Mas estão separados por 4 pontos e meio, por isso não é assim nada de especial. De resto, Josh Jacobs, bom jogo dele, 86 jardas, um touchdown, mais dois touchdowns, não, mais dois targets em recepção, ok.
dá aqui 92 jardas combinadas. AJ Brown chega a 100 jardas que dá para o bónus, mas não tem touchdown. Aliás, o único touchdown de recepção que o Pompeu tem é o do Adi Marques, e o do Jody está no banco. De resto, em Rush tem o touchdown do Jacobs, tem dois do Etienne, tem um do Ashan e é isso. Aqui o Vidal também em jardas combinadas chega a 100 jardas. Uma boa bugada aqui no banco, tanto o Vidal como a Judy. De resto, Jake Bates falha este field goal. Se ele mete este field goal, chega aos 14 pontos, salvo erro, o Jake Bates. Mais defesa dos Cowboys em terreno negativo, porque mama 44 pontos dos Lions. E é isso. Agora vamos ver é aqui este problema. Para já, Talon Warren é um problema porque os Colts têm os quarterbacks todos lesionados. Vão ter que ir buscar um de emergência esta semana. Portanto, o Daniel Jones deu cabo do Aquiles, o Riley Leonard deu cabo do joelho, depois quando entrou para o lugar do Jones, e o Richardson ainda está no IR por causa daquela fratura no olho. Por isso o Warren, o Pittman, o Taylor, o Alec Pierce podem sofrer bastante agora com a lesão do quarterback. Um, e com a chegada de um que está pouco habituado ao time. Por isso é um dos problemas para o Pompeu, à par daqui do Ashan. Vamos ver o que a lesão dele no domingo traz de consequências para o futuro. Uh, ele pode perder algumas sessões de treino, mas em princípio não é nada de grave. Pode perder um jogo uh, por precaução, mas não sei. Aqui os Dolphins também ainda estão em luta por playoffs, pelo wild card. Vamos ver aqui o longe que eles estão dessa luta. 6-7, tal como os Chiefs. Os Bengals ainda não estão eliminados oficialmente, mas é mais uma semana e ficam de fora. Os Dolphins ainda estão aqui na luta, mas não vai ser fácil, porque vão ter que ganhar praticamente os jogos todos. Isto, o último lugar do wildcard deve ser um 17, um 6, e eles já estão aqui no limite, já têm a 7 derrotas. Por isso, olhando aqui para o calendário dos Dolphins, é Steelers, jogo difícil. Bengals pode dar vitória. Buccaneers e Patriots em princípio é derrota. Por isso, se os Dolphins perderem esta semana, em princípio é o fim da caminhada para chegar ao wildcard. E mais. O que é que há aqui mais dizer do Pompeu? Não há muito mais. É ver quem é que substitui o Aishan, caso haja alguma lesão. Judy, pode ser ele. O Henry, o Vidal, tem bom nível. É isso, vamos ver. Pompeu e Packers, até por terem acabado na frente das suas conferências, são os favoritos nestes playoffs. Parecem ser os times mais fortes. Aqui depois, a par do Maiden. Parecem ser os três claros favoritos ao título neste momento. Mas, vamos ver. Aqui uma lesão pode mudar tudo. E aqui o Tyrant, o, vamos ver se o Pompeu usa o Hunter Henry no lugar do Taylor Warren para o futuro. Mas agora vamos realmente aos duelos que houve na wildcard e começamos pelos três duelos da Ipiranga. Começando pelo duelo do segundo contra o sétimo da Ipiranga, o Moscambilhas venceu o Cincinnati Burrows, do Dr. Luís. Aqui mais uma bugada, um jogo mais ao nível do Josh Allen, que não teve nas duas últimas semanas. Aqui 3 touchdowns em passe, 1 em corrida, 250 jardas em passe, 78 em corrida, por isso está aqui 300, 330 praticamente. Uh, bom jogo do Allen, também contra a defesa dos Bengals, que tinha vindo a melhorar, mas continua a ter
muitos buracos, a ser muito rota, e o Alan a aproveitar para fazer uma boa performance aqui com 78 pontos, uma boa bugada. De resto está aqui o Zay Flowers, que também contra a defesa do Pittsburgh. Pittsburgh tem uma secondary um bocadinho fraquinha e o Flowers, que tinha vindo a fazer maus jogos nos últimos tempos, a não passar os 25 pontos, aqui a chegar aos 35, com 124 jardas, mesmo assim, continua sem touchdowns. Só um touchdown na primeira semana e o resto 0, 0, 0, 0, 0. Enfim, ainda não chegou às 1000 jardas, mas também não está longe. Mas não é um ano bom para o Flores nem para o Ravens. Uh, o Christian Watson, bom jogo contra os Bears, 89 jardas, 2 touchdowns. Aqui na última, na tarde-noite de domingo, a garantir a vitória do Moscambilhas, praticamente. O Watson, agora sim, a afirmar-se como o WR1 dos Packers. Mesmo com o resto do Reed, o Watson parece estar em muito melhor ritmo. De resto, desapontou aqui muita gente. O Brissol, apenas 43 jardas. O Jamar Chase, 44 jardas e não teve touchdowns. O Mark Andrews só teve uma recepção para 9 jardas. O Chase Brown fica ali quase perto da projeção. Tem dois touchdowns, aliás, um em passe, outro em corrida, mas também poucas jardas combinadas contra os Bills. O Jordan Brooks também perdeu bastantes pontos, ele que é um dos principais defesas, é a melhor defesa de fantasy, mas só 9 pontos esta semana em 5 tackles. O Battle compensou aqui um bocadinho, a defesa dos Browns perdeu, o Carlos Santos dentro da projeção e o melhor com o Fairbairn, a defesa dos Chargers, que contra os Eagles teve aquelas 4 picks, um fumble, recuperado, e um destes foi combinado, primeiro foi pick e depois foi fumble, e teve um sack, por isso 18 pontos podia ter entrado aqui no lugar da defesa dos Browns. Tal como o Michael Wilson podia ter entrado no lugar do Jamar Chase, o Colston Loveland podia ter entrado no lugar do Andrews, por isso ficaram aqui alguns pontos no banco que dava para chegar aqui aos 260 com estas trocas, mas deu para a vitória porque o Dr. Luís tinha aqui o Daniel Jones que deu cabo do Aquiles. Ele faz uma pique na primeira drive do jogo, depois ainda recupera um bocadinho, mas depois cai, vai abaixo e está fora da época. E vamos ver se não está fora dos Colts para o próximo ano. Só aqui não chega aos 7 pontos de fantasy, o que prejudica logo imenso o, o Dr. Luís. O Emeka Buca também começou muito bem, mas estas últimas semanas, desde a semana 10, tem sido muito fraquinho o Egbuka. Esta semana só 2 recepções para 15 jardas contra os Saints, que é surpreendente. Mas aqui temos o Alec Pierce, outro, falei dele, que pode ser um dos prejudicados por haver um quarterback de emergência agora. Mesmo assim, esta semana, 5 recepções para 80 jardas, por isso ele e o Pittman esta semana nem estiveram muito mal. Vamos ver agora para a frente. Fanning aqui com uma bugada, 114 jardas, um touchdown. No banco, Herbert, podia ter entrado para o lugar do Jones. O Herbert, na última noite, ele tem uma pick, se ela é isso. Tem uma pick e um fumble. Tem uma porcentagem muito baixa de eficácia de passe. Mas 30 pontos. Aqui no lugar do Daniel Jones estava aqui um impulsozinho. Vamos ver, podemos fazer as contas. Podemos fazer as contas, ver se o Dr. Luiz ainda podia ganhar este jogo. Portanto, seriam 185 menos os pontos do Daniel Jones, mais os do Herbert, 30.9. E podemos tirar os pontos do Egbuka, 5 para juntar os do Rashad White.
mais 17,1, que não chegava. E não havia aqui mais nada de ganhos superiores a 10 pontos. Por exemplo, aqui o Cooper Cup, tanto o Cooper Cup como o Algeir podiam entrar para o lugar do Devonta Smith, mas seriam ganhos de 3, 4 pontos. Não mais que isso, por isso não havia nada que o Dr. Luís pudesse fazer para ganhar este jogo, tirando mesmo esperar que na última noite aqui o Goddard e o Devonta Smith fizessem bugadas. Tinham que fazer os dois somados tinham que fazer à volta de 80 pontos, 85 pontos para ganhar o jogo na última noite. Não fizeram, chegaram aqui aos 41. O Goddard até chega aos 30,5, 78 jardas, mas o Devonta Smith, 4 recepções para 37 jardas. Não dava. Por isso, Dr. Luís vai para a Liga dos Últimos, nos Cambilhas, apura-se para a ronda divisional da Ipiranga. E o adversário do Moscambilhas vai ser aqui o amigo gelado, o Chorão, de serviço. Ai, que o Boa Vista ainda me vai ganhar, vai fazer 250 pontos. Enfim, nem ficou aqui pelo 185, quase 186. Por isso, que, que menino drama é o gelado. Chora, chora e depois é um dos candidatos ao título. Isto apesar do Hurts aqui na última noite, então, quatro picos, um fumble. Teve aquele momento único que penso que é mesmo único, penso que é mesmo a primeira vez que há um registro de um quarterback ter uma pick seguida de um fumble. Perder logo ali uma data de pontos por causa dessa jogada. O Hurts tem aqui 240 jardas, tem pouco mais de 50% de passe completo. Não tem touchdowns, mesmo em jardas em corrida. É a terceira pior prestação da época. 8 jardas contra os Chargers, menos 10 contra os Vikings é a pior. E tem 3 jardas apenas contra uma das melhores defesas da liga, os Broncos. Por isso é uma noite para esquecer do Hurts e que pode colocar em perigo a ida aos playoffs. Vamos ver como é que estão aqui os Eagles. 8-5. Uh, os rivais de divisão 6-6-1, os Cowboys estão em segundo, não é? É. Em princípio dá para ganhar a divisão. Só se acontecesse algo muito estranho aos Eagles. Raiders é vitória certa, Commanders também, 2 jogos contra os Commanders, por isso isto aqui deve acabar 3-1 os Eagles nesta reta final da época, por isso é playoffs, mas é uma equipa pouco convincente, que eles vão acabar a 11-6 em princípio, que deve dar para o segundo ou terceiro lugar, no pior dos cenários quarto, mas é uns Eagles que coitadinhos. Para campeões, para quem não teve assim tantas mexidas significativas no time, eh, é um pouco estranho aquilo que se lá está a passar. Mais o Maiden tem aqui o Williams que ganha pontos. Aliás, os dois running back do Rams ganharam bastantes pontos esta semana. O Williams teve aqui 84 jardas, um touchdown. E o Maiden tinha aqui no banco o Blake Corum, que faz 128 jardas e 2 touchdowns. Também podia ter entrado aqui para o lugar do Rashee Rice, por exemplo. O Jordan Mason também é outro running back que fica no banco e que também tem aqui uma prestação razoável, 52 jardas, um touchdown. Colin Parkinson também, na ausência do Kittle, jogou o Parkinson 17 pontos, não está mal. Teve touchdown. O Swift também ganha aqui um bocadinho, mas não teve touchdowns. O Nico Collins
também não teve touchdowns, mas passou 100 jardas. O Puka Nakua que fez também uma grande exibição, 2 touchdowns, certo? Sim, 167 jardas. Rashi Rice foi para esquecer, 34 jardas apenas. Zach Baum dentro da projeção. Cam Curl perde 7 décimas. Mas depois aqui a defesa dos Texans compensa bastante. Com 3 piques, 2 sacks, apenas 10 pontos sofridos. Myers também teve aqui bem. Não falhou nada, não é? 4 XP, 3 field goals. E no banco era mesmo o Black Corum entrar aqui no lugar do Rashi Rice e o Meidão chegava, ora 10, 11 pontos, 55, portanto seriam 45 pontos e meio. O Meidão chegava com os 290 com essa substituição. O Mason é que não podia entrar para o lugar de ninguém, por isso não está mal, não está mal para o gelado. Vitória confortável. Uh, Contra o Moscambilhas, em princípio, será um pouco mais apertado, mas mesmo assim considero o gelado favorito. O Diogo, do o Boa Vista FC, acaba eliminado dos playoffs no seu ano de rookie. Não é grande surpresa, tendo em conta o time que tinha. Uh, e não chega aos 200 pontos, o que tem sido algo recorrente. Aqui Jared Goff até cumpre e faz menos meio ponto que o Brissett, por isso não era por aí que ia haver diferenças. O Brissett tem 2 touchdowns, uma pick, e o Goff tem um touchdown e passa as 300 jardas. De resto, o que é que temos aqui em termos de jogadas? Rashid Shaheed, ele tem um touchdown em return. Tem 3 kick returns e tem 148 jardas, um touchdown que não contam para esta estatística, porque senão então é que o Boa Vista explodia. Este aqui, o Shai, teve uma performance a fazer lembrar o Cordarel Patterson em 2022, salvo ver que ele tinha assim, 2021 ou 2022, agora não tenho certeza. O Patterson tinha assim umas boas bogadas graças aos kick returns. Mas mesmo assim, o Shai de 107 jardas chega aos 30 pontos, não está mal. O Jalen Waddle também tem aqui um touchdown, 50 jardas, mais 21 em corrida. O Jacoby Myers ganha aqui pontualmente, 39 jardas, um touchdown. O Nick Bolton também ganha 4 pontinhos, com 12 tackles. No banco, Isaiah Likely fazia mais pontos que o K. Dotton. O Michi podia entrar para o lugar do Tom Kennedy. O Kennedy não teve nenhum alvo, enquanto que o Mechie, que até tinha vindo a fazer 2 ou 3 bons jogos nas últimas semanas, apenas 34 jardas. Uh, por isso Otten, o Warren Jones dentro da projeção. Warren Jones acho que ainda não teve nenhuma pegada este ano, ou talvez tenha tido nesta semana 9, mas fora isso este time do Boa Vista é muito limitado. Depois ainda tem aqui Commanders e Butker a fazerem, não chega a 3 pontos combinados. Ford não chega aos 10. Davis sobre Sol não fez grande coisa, então o Davis também muito menos iria fazer. Por isso aqui as lesões do Dobbins e do Kraft estragaram ainda mais uma época que já ia ser difícil para o Diogo. Por isso agora boa sorte ao rookie na Liga dos Últimos. E o último jogo da Ipiranga, a determinar o adversário do Chambel. Aqui o Isto Limoeiro do CIA a vencer o Nitro Smalls por 7 pontos, não chega, 6 pontos e 3 décimas. Jogo apertado e que fica decidido na última noite. Na última noite, não, na noite de domingo, na noite de domingo para segunda, aqui com o Patrick Mahomes a dar uma cagadinha em campo contra Houston. Três piques.
pela primeira vez na carreira, a ficar abaixo dos 50% não, a ter a pior percentagem de passos completos. Ele já tinha ficado abaixo de 50% aqui neste jogo. Portanto, dois jogos no mesmo ano, abaixo dos 50%, mas esta é a pior percentagem de passe completo do Mahomes. 14 em 33, não tem touchdowns, tem aqui 59 jardas em corrida, porque senão isto aqui podia ir ficasse pelos 20 pontos por aí de fantasy, porque foi uma prestação mesmo para esquecer do Mahomes, que estraga aqui por completo os planos ao Smiles. O Xavier Worthy também por consequência do Mahomes, 55 jardas, interseções, mas sem touchdown, só um touchdown na época ainda, na semana 6. Complica para o Smiles, que já tinha tido aqui esta má escolha de deixar o Odunze ativo quando ele levou out. Por isso, o que é que o Smiles podia ter feito aqui na noite de domingo? Que isto foi jogo das 4h25, por isso, o que é que ele podia ter feito? Jogo das 4h25. Vamos ver aqui. Semana 14. Havia Rams Cardinals, havia Bronco Raiders. E depois havia Texans Chiefs e Eagles Chargers. É. Ele não tinha ninguém no banco, mas poderia ter ido aos waivers. Ele tem aqui. Podia ter ativado o Jaden Reed, por exemplo. Olha, já dava a vitória. Trocando aqui o Odunze para o IR e ativando o Reed. Já dava para a vitória. Ficou aqui a qualificação do amigo Smiles nesta escolha, ou nesta ausência de escolha. De resto, o Hawkinson perde aqui 4 pontos. O Jameson Williams, bugada um pouco mais fraca que a semana passada, mesmo assim 96 jardas. Passa a 100, se combinarmos. Chris Rodrigues também perde aqui uns pontinhos. A defesa dos Dolphins ganha bastante contra os Jets. Tem 3 piques, 6 sacks e 10 pontos permitidos apenas. No banco, lá está. Sendo este o out, teria mesmo que passar pelo Reed, por entrar o Reed pelo lugar do Alonso, porque de resto não dava, já que o TJ Spears, o TJ Spears, aprendi esta semana que se diz TJ em vez de TJ. TJ Spears jogou durante a tarde, portanto não podia entrar para o lugar de ninguém. E o resto tudo muito fraquinho. Do lado do CIA, o CJ Stroud também foi o regresso. Não, foi a segunda semana. Uh, a semana passada teve uma pick. Esta semana fica abaixo dos 50%, mas teve o touchdown contra os Chiefs. Mas também não foi um jogo nada famoso do Stroud, que até faz menos pontos que o Mahomes, mas ganhou o jogo. Taylor, já dissemos, que pode ser um dos prejudicados agora com a ausência de um quarterback, de um quarterback que conheça o sistema. Ou então o Taylor até pode ser um dos beneficiados. Vamos ver. A verdade é que esta semana conseguiu 74 jardas e um touchdown. Mas o Taylor anda um pouco mais longe dos números que fazia na primeira metade da época. Mesmo assim, já vai 16 touchdowns, não é mau. 1356 jardas, ainda dá para as 1500 sem grandes problemas. Até continuo a dizer que 1600, 1700 deve conseguir. Mas as incógnitas todas à volta dos Colts agora. T. Higgins, bom jogo. Aqui com 92 jardas e 2 touchdowns, mas está de regresso ao protocolo de concussão, que por ter exibido sintomas depois da vitória, da derrota, aliás, contra os Bills, no voo. Penso que foi no voo de regresso para Cincinnati que ele
mostrou alguns problemas e está de regresso, por isso vamos ver se ele joga esta semana. Era uma perda importante para o Cia se o Higgins não jogasse, porque é contra Baltimore. Portanto, o Higgins podia fazer aqui uma boa prestação. De resto, Trey McBride perde bastantes pontos, o que também colocou-se em sarilhos. O baixou tudo, no outro também esteve bem abaixo. Kenneth Gainwell dentro da projeção. Cooper da Gino, estes 6 pontinhos foram importantíssimos na última noite para consolidar a vitória. Se bem que os defesas não podem entrar em terreno negativo, é a sorte. De resto, no banco havia Baker Mayfield a fazer mais 4 pontos, quase 5 que o CJ Stroud, e de resto é mais ninguém. O Pacheco fazia mais 5 pontos que o Tutan, o Davis fazia menos que o Devin White. Devin White com uma das performances da semana entre os defesas, 19 tackles, o que também ajudou bastante o Cia a ganhar o jogo. Mas foi um jogo bem fraquinho, 182 contra 176. Não foi famoso, mas deu para a vitória. Cia, então, contra o Chambel e Nitro Smiles vai para a Liga dos Últimos e está fechado na lotaria. Passamos agora para o Barrota, para o único jogo que não deu surpresa, não deu o inesperado nessa conferência. O Tripa Seca, do PV, 283 pontos e 6 décimas, derrota o Show por 164,85, que é uma diferença enorme. Stafford, um pouco acima da projeção, depois daquela exibição ruim na semana passada. Aqui 3 touchdowns contra a Arizona, foi um jogo até bastante fácil uh, em Glendale. Saquon Barkley, finalmente uma jogada grande do Saquon Barkley. Ele só tem assim duas acima dos 40 pontos este ano. Foi contra os Giants e agora contra os Chargers, 122 jardas, um touchdown. O Barkley está em 12º de running backs na Fantasy. O que é que temos mais? Temos o Tony Pollard, outra grande bugada. Saudades deste Pollard. 161 jardas, 2 touchdowns. Os Titans não sabem fazer tanque em condições e o Pollard ajudou aqui com a vitória sobre os Browns. O Jake Ferguson ganha aqui à volta de 4 pontos, 58 jardas, mas não tem touchdown. 3 semanas sem touchdown, tal como teve no início da época. O Ferguson a abrandar aqui um bocadinho. Depois teve aqui entre a semana 2 e a semana 7 teve bem razoável e desde então era top, top 2, top 3 acho que ainda foi uma altura em que era o melhor terreno da liga, mas pronto, teve ali algum tempo em top 3, entretanto baixou um bocadinho. RJ Harvey, também aqui 75 jardas, um touchdown, mais 25 em recepção. O Jamin Sherwood, outro bom defesa, aqui com uma prestação de 15 tackles. No banco, o Knicks fazia mais com o Stafford. O Knicks não tem touchdowns, mas tem touchdown em rush, vá. Não tem touchdown em passe, mas tem em rush. E tem 31 passos completos em 38 tentativas, por isso. É a primeira vez esta época que tem acima de 80% de passos completos. Aliás, acima de 75% até. O máximo que tinha era 73%, por isso é um bom jogo. Se bem que foi contra os Raiders, por isso tem essa atenuante. Mas aqui o Davante Adams, com um jogo mais ruinzinho, não tem touchdowns, quebra uma sequência de 2, 3, 4, 5, 6 jogos seguidos com touchdowns. Aqui apenas 29 jardas. E também já vai ser um pouco complicado chegar às 1000. Vai ficar ali no limite.
Quem é que podia entrar para o lugar do Adams? O Edison, por exemplo. O Adams e o Knight seriam os sacrificados por Edison e por Samson. E com isto o Tripa Seca já chegaria ali, não chegava aos 300 pontos, mas chegava aos 295, alguns por aí, com essas duas trocas. É que o Samson, vamos ver aqui o Samson, 64 jardas em recepção. É o que lhe dá estes pontos todos, porque em Reis não teve assim tanto. E foi, foi uma prestação bem decente do Tripa Seca. Não sei se é a prestação mais alta ou a pontuação mais alta dele este ano. Vamos ver. Eh, é a prestação mais alta dele este ano. Estes 283 pontos. Ele, o máximo que tinha até então era 234, 234,4. Por isso foi bem a tempo o Tripa Seca de arranjar aqui uma pontuação elevada, se bem que aqui um pouco estragada, entre aspas, contra o Shu, estaria muito mais jeito na ronda seguinte, que vai ser contra o Capivaras. Bem, se calhar até contra o Capivaras é um pouco estragado, se calhar o Tripa Seca podia esperar eh, uma pontuação destas, guardá-la mais para o final para a final da conferência. Mas o PV a surpreender aqui no seu ano de rookie e está na ronda divisional. É o único dos rookies que está ainda nos playoffs do título. O Shu tem aqui o Tua, que enfim não há muito mais a dizer sobre o Tua. Tem o touchdown foi para o Adal, acho eu. E acho que se ficou por aí. 13 passos completos em 21 jardas. 127 jardas, 13 passos em 21 tentativas, 127 jardas. Uh, e uma tentativa de rush 0 jardas, por isso não é famoso o Tua, não é muito famoso. Vamos ver se não é mesmo o último ano dele, em Miami, pelo menos. Mas isto, pronto, o Shu começa a perder o jogo aqui e depois tem o Oronde Gads na última noite. Não chega aos 4 pontos, apenas uma recepção para 7 jardas. Tem o Brandon Jones, um defesa, a fazer apenas um ponto e meio, que acho que tem um tackle apenas. É. O Nate Landman também perde pontos, dois tackles, uma pick. Se não fosse a pick, também ficava-se aqui pelos dois pontinhos. Defesa do Rams perde, Taylor perde. O Michael Pittman, 26 pontos, 3 décimas, 79 jardas. Lá está outra incógnita para o futuro. Se bem que para o Shu vai ser mais uma questão de lutar pela lotaria. Este Pittman. Gianti, 30 jardas apenas. 3 jardas de média. Isto para uma pick 1 de rookie. Ele tem aqui que 3, 4 jogos a bom nível. Contra Chicago, contra Indiana, Tennessee e Denver. Podemos juntar isto aqui dos Browns. De resto, é muito, muito fraquinho aquilo que vimos do Giante esta época. No banco, Godwin podia entrar para o lugar do Giante. E é isso. Não há aqui mais nada. Bryce Young em bye, defesa dos Patriots em bye, apesar da defesa dos Rams também ter feito uma pontuação semi-decente. Purcell em bye, aqui as lesões todas do Camara, do Garrett Wilson, o Fred Warner aqui nem está em bye, está pronto, está no IR, mas esta semana estava em bye. E é isso, é o fim da linha nos playoffs do título para o Show, mais um ano que não chega lá, enquanto que o Tripa Seca, pronto, boa sorte agora, aí na Alves Barrota. Caminho para a final parece estar mais ou menos aberto. Vamos ver. Vamos ver se o PV não consegue aqui
ainda prolongar mais um bocadinho a surpresa. Rio Capivaras derrotou o Paraguai Rookies aqui por 34 pontos de diferença, sensivelmente. Lamar Jackson faz um pouco acima da projeção, mas foi outro jogo bem mediano. 19 passos completos, 135, passa às 200 jardas, tem um touchdown, tem uma pick, tem um touchdown em passe e outro em rush, tem a pick, em jardas combinadas passa aqui as 250, mas é mais uma derrota para os Ravens, que estão praticamente fora dos playoffs. Vai ser preciso algo muito bom neste fim de temporada para chegar ao wildcard, porque perderam contra o rival com quem lutavam pela divisão. Em princípio, o Steelers com esta vitória tem caminho aberto para ganhar a divisão, por isso o Lamar Jackson. Vamos ver o que é que faz agora até o final da época, porque vai ter que pedalar muito para meter os Ravens no wildcard. Já vão ter Williams, perde aqui 3 décimas, nada de especial. Romeo Doubs, 2 alvos, não apanhou nenhum. Jogo para esquecer do Doubs, que mesmo assim não comprometeu a vitória do Capi. Travis Kelce, 4 pontos e meio apenas, teve culpas numa das picks, teve apenas uma recepção para 8 jardas e dos outros 4 alvos que teve, um deles deu interseção, andou à procura da bola no ar, andou a fazer malabarismos de circo e pronto, pontuação também muito baixa do Kelsey. O Mario Hampton, seja bem regressado da lesão, 56 jardas, mais 11 em recepção e um touchdown. O Hampton, se não tivesse sido a lesão, podia ser um forte candidato a rookie do ano, até porque a fasquia está muito baixa. Entregue Buca, Warren, o Tetago Macmillan, por isso o Hampton pelo início da época que estava a ter, podia entrar nessa luta, mas a lesão estragou tudo. Keenan Allen, apenas 7 pontos e meio, 22 jardas. O Zach Ertz, descansa em paz, uma recepção para 11 jardas e depois tem aquela lesão. Aquela bola do Mariota não foi boa, mas depois a entrada do defesa dos Vikings ao joelho também eh, foi ainda pior. Por isso, vamos ver se não é o ponto final na carreira para o Zach Ertz, porque é uma lesão muito séria. Joelho, ACL, é complicado e ele já tem 35 ou 36 anos. Acho que vai fazer 36 anos em breve. Uh, Vamos ver aqui a idade do moço. Ah, não, fez os 35 o mês passado. Mas agora com esta lesão, o tempo de recuperação, já vai voltar com 36 anos, já vai voltar muito limitado. Mobilidade vai ser bem diferente, por isso vamos ver o que é que o Hurts decide depois do que se passou. Jack Campbell ganha aqui 4 pontos, 12 tackles, um sack, um fumble forçado. O Campbell ganha, o Connor desperdiça, mas depois aqui fez dos Broncos e do Jake Elliott na última noite também a compensar. Aqui com 4 field goals, falhou um entre as 40 e 49, juntou o XP, por isso não foi uma má noite do Elliott e confirmou a vitória do Capi. No banco, a defesa dos Jaguars fazia mais 2 pontinhos com os Broncos. É Jaren Cooper no lugar do Campbell não entrava. Agora a questão mesmo aqui é quem é que vai entrar para o lugar do Ertz. Pode entrar o Ramondre Stevenson, em princípio é a escolha mais óbvia. O Stevenson agora na semana 15 vai jogar contra Buffalo, que não tem tido assim uma defesa tão famosa, por isso pode ser uma opção. Mike Evans uh, é participante limitado. O Evans pode voltar,
Se não for esta semana, é na próxima, por isso é mais uma opção para o Capi. O Capi, se conseguir sobreviver e surpreender o Tripa Seca esta semana, com o regresso do Evans, pode entrar aqui um bocadinho na luta. Evans, o regresso do Hampton também. Precisa aqui é do Keenan Allen e do Kelsey a fazerem outros números. E do Dobbs também. O Dobbs nem se fala. É o DJ Moore também não é opção para o lugar do Dobbs. O Austin muito menos. Kendra Miller já não volta este ano. Por isso vamos ver o que é que o Capi conseguirá sacar contra o PV. Do outro lado, tchau para o B, mais um ano em que não chega à Final Four. Ele só tem uma presença na Final Four e foi no ano em que ganhou o campeonato. Uh, Tyrod Taylor, aqui com a lesão, ele faz pontos negativos. Ele só tem quê? Um passe completo em 4 tentativas e depois tem a lesão que o tira do jogo. Portanto, o quarterback a fazer 2 pontos negativos. O Tyrant apenas 3 pontos, uma recepção para 8 jardas. O Jetta, 2 recepções para 11 jardas, sem touchdown. São aqui 6 semanas, 5 semanas aliás, sem touchdowns. Ele só tem 2 touchdowns na época. É, enfim, é a situação que os Vikings têm de quarterback. Do resto, o que é que há aqui mais? A defesa dos Colts também, apenas um ponto. O Charbonnet tinha sido aqui uma boa opção esta semana para o lugar do Jefferson. O Okonkwo também ganhava aqui só 4 pontos em relação ao Elm. O Njoku ganhava 4 pontos e 25 décimos. Por isso o Parabéns não tinha nada. Não tinha nada para dar a volta a este jogo. A partir do momento que o Taylor se lesiona e que o Elm e o Jefferson fazem isto. Mesmo o Njigba, que ficou aqui um pouco acima da projeção, bem longe dos 60 pontos e dos 50 e 40 que já deu. Portanto, 92 jardas, 2 touchdowns não é nada a deitar fora, mas para aquilo que o Parobé precisava, tendo em conta tudo o resto, foi pouco. Mesmo assim, o Njigba já está bem perto das 1500 jardas, deve lá chegar em princípio esta semana 15. Quem sabe se chegamos às 1500 e 10 touchdowns esta semana. Bijan Robinson perde pontos, que também não ajuda. Eram os dois principais que tinham que fazer bogadas. Eram o Bijan e o Njigba. E o Robinson tem aqui 86 jardas, 0 touchdowns. O Brian Thomas um pouco acima da projeção, mas o que ele ganha, o Kim Heredika perde. Por isso nada. Não vi nada que o Parabé pudesse fazer. Deu mesmo ruim para ele, mais uma vez. E boa sorte agora na Liga dos Últimos, que é o lugar dele. E por fim, a grande surpresa dos playoffs, a grande surpresa dos últimos anos, o tricampeão Barrinha cai aos pés do Cristina. É apenas a terceira derrota do Barrinha em playoffs, desde que está na Liga. Ele já não perdia há 4 anos. Mas aqui perde, porque tem o Daniels que lesiona o braço, lesiona o ombro e acaba com apenas 10 pontos, 78 jardas, uma pick, 9 passos completos em 20, 16 jardas em corrida, é pouco. E depois, além disso, Adonai Mitchell também a não ajudar, uma recepção apenas para 24 jardas, em 6 alvos, que é o mais preocupante. Kyle Hamilton também perde 7 pontos. Dodson perde 3. A defesa do Ravens faz 0 pontos. O Dicker na última noite até ganha aqui 8 pontinhos. Que não é nada mal. 5 field goals, 1 XP. Tem o James Cook que também faz uma fechadazinha. 80 jardas, mais 31, mas sem touchdown. E não chega aos 30 pontos. Como nas duas últimas semanas até tinha média de 50 pontos. Por isso, isto aqui tudo estragou a vida ao Nelinho. O Warren também, outro fechado, 13 jardas. Tem aqui 49 em recepção com touchdown, mas
CeeDee Lamb também não tem touchdown, mas passa 100 jardas. Kincaid de regresso depois de 2 semanas, de 3 semanas, aliás, 41 jardas, um touchdown. Mas o que ele perdeu foi mais significativo do que o que ele ganhou, apesar de podia ter ganho. Aqui, por exemplo, o Eagles no lugar do Ravens e Darnold no lugar do Daniels. Já dá-me para a vitória. Ele apostou no Daniels, teve medo do Darnold contra a defesa de Atlanta, mas foi um erro. Estava aqui a vitória. Penso que bastava isto. Penso que bastava o Darnold no lugar do Daniels. Já confirmamos. Isto, os pontos do Daniels 45-6. É, já dava para a vitória. E mesmo aqui, só para confirmar, a defesa dos Eagles também dava. Não, não. Dava. Também dava. A defesa dos Eagles no lugar do Ravens também dava. 178-89. Por isso, eram duas substituições mais ou menos óbvias. Vamos ver se não foi mesmo um tiro no pé propositado do Barrinha. Se não vai doer esta eliminação por culpa própria. Porque ninguém contava, claro, que o Daniel se solucionasse, entre aspas, porque o Daniels é muito fácil de solucionar. Mas não é que o Barrinha tivesse aqui baixas significativas. Mesmo aqui o Sam Brown no banco, em vez do Adonai Mitchell, é outra semi-surpresa. O, o Zaire Franklin só fazia mais meio ponto que o Dodson, por isso também não era por aí. É, há aqui estas três escolhas um pouco estranhas do Barrinha. Mas pronto, está eliminado. Está lesionado, portanto, se calhar está lesionado a cabeça por causa das escolhas que fez. Mas está eliminado. Samuel, então, a surpreender, acaba a fase regular com 3 vitórias seguidas, com 2 vitórias seguidas, aliás, eh, contra mim e contra o Shu. E agora ganha nos playoffs contra a Barrinha, portanto, 3 vitórias seguidas. Tem 4 na época, 3 delas nas últimas 3 semanas. O Samuel tem aqui o Lawrence dentro da projeção, 2 touchdowns, porcentagem de eficácia baixinha, mas chega aos 240 jardas. Walker bem abaixo do Charbonnet esta semana. Samuel perde aqui 2 pontos, apenas 27 jardas. João Johnson também perde pontos. Gibbs é que está numa boa forma, 45 pontos e meio. São 5 semanas seguidas acima dos 25 pontos. Nada mal para o Gibbs. O Gibbs assim já é o segundo melhor running back atrás do Taylor. Shakir fica bem abaixo da projeção, apesar do touchdown. Se não fosse o touchdown, enfim, uma pontuação bem baixinha. Depois tem o Bobby Wagner aqui a ganhar 22 pontos. Ele e o Devin White, das principais jogadas em termos de defesas. E ele nem sequer escolhe segundo DP, nem precisa. Depois aqui defesa dos Bears e Nick Folk a perderem pontos. No banco Rogers, bem mais que o Lawrence, ganhava aqui 7 pontos. Aliás, 6 pontos. O Marvin Mims podia entrar no lugar de quem? No lugar do Walker? Podia entrar no lugar do Walker ou do Shakir, mas seriam ganhos marginais. E Connor, como é que estamos de Connor? Não estamos. Portanto, Samuel ganhou, agora vai contra o Chambel. Não vai ser fácil, mas se conseguir aqui que o Chambel também dê uns tiros nos pés, uh, vamos ver se o Samuel não pode sonhar isso de pior time da liga, da fase regular.
não chega mesmo à final de conferência. É improvável, mas olhando então para o cenário da bracket, eh, que é a mesma que se encontra na ESPN. Agora podem ver aqui, não é aqui, é aqui. Pronto, já estão aqui os jogos alinhados, mas aqui em bracket fica mais bonito e com cores e tudo. Portanto, o Packers, que foi a seed 1 e teve a bye week na Alves Barrota, vai jogar contra a seed mais baixa que ganhou na wildcard, que foi o Cristina, seed 7, enquanto que o seed 4, Tripa Seca, joga contra o seed 5, que é o Capivaras. Do lado da Ipiranga, Pompeu então vai apanhar a seed mais baixa, que é o Limoeiro, seed 4, enquanto que o Moscambilhas vai jogar com o Poço de Caldas Maiden do gelado. E agora então vamos explicar o que é que acontece na Liga dos Últimos. A seed mais alta da wildcard que foi eliminada, da Alves Barrota, foi o Barrinha. Portanto, ele entra aqui e vai jogar contra a seed mais baixa que perdeu na wildcard de Ipiranga, que foi o Cincinnati Royals. Portanto, que entra aqui. É um jogo já definido. Vou, vou fazer aqui manualmente para dar a entender até como funciona este sistema que eu criei já há bastante tempo. Já foi em junho ou julho, por isso já estou meio esquecido. A seed mais alta da wildcard perdeu foi o Nitro Smiles, que vai jogar contra a mais baixa da Alves Barrota, que, que é o. E agora? Que é o Show. Que é o Team Show. E depois sobram as outras seeds que faltam. Portanto, na Alves Barrota vamos ter o Parobé Wookies, Descansa em Paz, Ibinho, Barbudo, Barbecue, QAnon. E a seed restante da Ipiranga não é o CC, de certeza, é o Boa Vista FC. Portanto, estes 6 times já estão garantidos na lotaria do próximo ano. É por isso que agora vou lutar até ao final da época, por mais umas bolinhas para terem melhor possibilidade de uma boa escolha na lotaria. Próxima semana entram mais 4 equipas aqui. São definidas as últimas 4 equipas que entram na lotaria. Portanto, o que vamos ter é a equipa que fizer mais pontos na primeira ronda. Uh, destes 3 jogos, a equipa que fizer mais pontos vai jogar com a seed mais baixa que perdeu a ronda divisional, seja da Alves Barrota, seja da Ipiranga. A equipa que fez menos pontos nestes 3 jogos joga com a seed mais alta. A segunda equipa que fez mais pontos joga com a segunda seed mais baixa. A segunda equipa mais. É isso. A equipa que perdeu com mais pontos sofridos deste jogo, desta ronda joga contra a seed restante, contra a equipa restante da ronda divisional e depois é a equipa que menos pontos sofreu nestes 3 joga contra a outra equipa desta ronda 1. Portanto, foi este o sistema, a organização que se encontrou. O que é que temos aqui mais para falar? Bugadas e fechados da semana. Em termos de bugadas, a principal foi a do Tony Pollard, com 45 pontos à maior, face à projeção. Depois, 2 jogadores ficaram no banco, Blake Corum e Michael Wilson. E depois dos que ficaram acima dos 20 pontos, Penny, Allen, Kanakua,
Barkley, Metcalf e é isso. Os fechados, três quarterbacks aqui ilusionados no topo. Tyrod Taylor, Danny Dimes e Jaden Daniels. Jalen Hurts, outro quarterback, aqui a aparecer em quarto. E depois Bristol e Stroud. Bem, 5 quarterbacks no top 6. No top semanal temos 7 jogadas do Pompeu, que não contam para nada. 6 jogadas do Maiden, 5 do Burrows e do Tripa Seca. Nos fechados, 9 fechados do Barrinha, 8 do Paroé Wookies e do Limoeiro. Top da época, 68 jogadas do Pompeu, 63 do Packers, 62 do Moscambilhas e 64 do Maiden. O Maiden a estar aqui perto do Pompeu, a subir ao segundo lugar de bugadas esta semana. Em fechados, parabéns Chu por ter ultrapassado a barreira de 100 na época. Está isoladíssimo. E a seguir vem o Cristina com 86, Tripa Seca 84, Burrows 83, tal como o Wookiees, e 80 para Pompeu. Olhando então aqui para os duelos da ronda divisional, Maiden Moscambilhas, aqui com clara vantagem do gelado na projeção. Já não há baixo, por isso não vamos ter que ver nada disso. Pompeu Limoeiro também vantagem esclarecedora do Pompas, do Gu, face ao Cia. Vamos ver o que é que o Cia escolhe aqui também em termos de quarterback, se vai de Mayfield, se vai de Stroud, mas também tem o regresso do Teta Boa, tem o regresso do Borra Gales, do Andel Robinson, do Chuba Hubbard, por isso são aqui umas alterações que tem que fazer, e especialmente se aqui o Wiggins ficar de fora. E o Tutan, parece-me que também não é uma opção decente para esta altura do campeonato. Tina Chambel, os Maurice Packers, Chambel também aqui com uma boa vantagem sobre o Samuel. Aqui esta vez é que o Samuel tem que arranjar um segundo DP, porque senão eh, não pode abusar da sorte 2 semanas seguidas. E o último jogo dos playoffs pelo título é o Tripa Seca contra o Capi, que está com uma projeção bem mais perto. Por isso pode dar aqui um bom jogo, mas mesmo assim eu dou aqui um ligeiro favoritismo ao PV. Da Liga dos Últimos, Barrinha Cincinnati Burrows parece que também não vai haver grandes dúvidas de quem é o vencedor. Se bem que o Barrinha pode surpreender mais uma vez. Shoe Smiles está relativamente perto, mas vantagem óbvia e esperada do Smiles. E para o B também, com uma projeção bem acima do Diogo. Por isso também não deve haver grandes surpresas por aqui. Quem sabe? Vamos ver se não há para aí mais uma lesão que venha alterar isto tudo. Jogos da semana 15 da NFL, que começam quinta com um duelo de divisão, Buccaneers Falcons. Tarde de domingo, Browns Bears, deve dar Bears com certeza. Ravens Bengals. Vamos ver, se os Bengals ganham, os Bengals estão praticamente eliminados. Com uma vitória aqui, podem eliminar outro rival de divisão. Chargers Chiefs, portanto, os Chiefs já estão em crise. Se perdem este jogo, deve ser game over em termos de playoffs. Bills Patriots, grande jogo aqui em perspectiva, luta pela divisão. Se os Patriots ganham, têm a divisão fechada. Pode não ser matematicamente, acho que não é matematicamente, mas como é que ficou? Primeiro jogo ganharam, se calhar já fica matematicamente decidida a divisão AFC East, se os Patriots ganham. O que é que temos mais? Commander Giants, boa rinha de atrasados pelo tanque. Raiders e Eagles, não deve haver grande história. Jet Jaguars, Cardinals Texans, Lions Rams, bom jogo. Panthers Saints,
enfim, Titans Niners. Temos aqui também o Packers Broncos, que é outro belo jogo. Aqui o Broncos claramente favorito a jogar em casa. Depois de Colts Seahawks. Os Colts não sei se não vão ter jogos a começar a levar flex. Uh, Vikings Cowboys e Dolphins Steelers para fechar a semana. Os Dolphins aqui com a vitória. Uma vitória aqui dos Dolphins e uma vitória dos Ravens a AFC Norte. Agora estava a me esquecer, a AFC Norte volta a ficar em aberto. Acabando com as ligas do Pompas, semana 14 foram 3 de Buccaneers, o Cristina, o Pompeu, o Brito e o Chambel não escolheu. Portanto, perderam todos. O Brito e o Chambel já estão eliminados. O Cristina e o Pompeu ficam no limite, ambos com duas escolhas erradas. Por isso estamos na altura das decisões. Vamos ver o que é que vem aí na semana 15. Se não temos já aí a decisão, podem perder os dois, que seria o mais engraçado. E por fim, o Chambel também fez as neiras nos Pick'ems, também não escolheu, portanto, 0 pontos na semana 14. E da luta pelo primeiro lugar, deixa o Perdigoto agora isolado. Enquanto na luta pelo segundo lugar está agora viva. A luta do Chambel agora é a luta pelo segundo lugar por causa desta semana. Cristina 136, 134 para o Moscambilhamos e para os Moris e 130 para o Pompeu. Por isso semana 15, ronda divisional e primeira ronda da Liga dos Últimos. Não se esqueçam de fazer as escolhas, não se esqueçam de trocar jogadores que estejam lesionados ou que tenham projeções fraquíssimas. Portanto, estejam aí competitivos porque é doer agora. Já foi a semana passada e agora será ainda mais. Por isso boa sorte e até à próxima semana.